Olá, seja bem-vindo ao canal Cristão Reflexivo. Me chamo Tony Lucas e o vídeo de hoje está muito interessante. Você sabia que o personagem Superman, ou Super-Homem, tem até um filme dele novo agora que acabou de ser lançado, foi inspirado em Jesus Cristo? É uma coisa até surpreendente, mas existem muitos elementos na história desse personagem que se assemelham à narrativa bíblica, né? A história de Jesus, a figura do Messias, né? E eu vou apontar nesse vídeo algumas semelhanças, mas falar desse verdadeiro super-homem, que como cristão, né, para mim é Jesus Cristo, e que nós podemos também ter, né, uma intimidade com ele. Um exemplo, um modelo de ser humano, um super ser humano. E, portanto, para iniciar, né, algumas semelhanças nós vemos já do próprio nome do personagem. O nome do Superman no original era chamado de Kal-El, né? O nome dele kryptoniano, que diz que é uma figura que veio de outro mundo. E, portanto, o nome Kal-El tem herança no hebraico, né? Foi inspirado no hebraico. Kal significa voz, em algumas traduções, e esse sufixo, portanto, El, né? Essa terminação El significa Deus. Então seria algo como voz de Deus. Veja aí, já tem, né, um paralelo aí com Jesus Cristo. Porque Jesus, ele é o verbo vivo, né? É a palavra de Deus. Nós vemos também Apocalipse, né? E estava vestido com a veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Então, no próprio nome do personagem, nós já podemos ver esse paralelo aí que foi traçado. Também temos essa figura de que ele é o salvador da humanidade, aquele que tem superpoderes, mas ao mesmo tempo foi criado por uma família simples, no interior, cresceu, sofreu, e nós vemos muitos desses elementos também em Jesus, mesmo ele tendo esse poder, né, do Filho de Deus, o Messias. Ele nasceu numa manjedoura, né, ali junto com os animais, cresceu em Nazaré, que era uma cidade também marginalizada, sempre desejou fazer o bem, né, à humanidade. Um outro elemento interessante é que em alguns quadrinhos o Super-Homem ele começou a agir, né, adotou a identidade dele como um herói, né, a partir dos 30 anos de idade. E nós vemos que Cristo, ele também iniciou seu ministério aos 30 anos, onde executou os primeiros milagres, a transformação da água em vinho, as primeiras curas, libertações, etc, né. Um outro elemento que nós vemos que não foi aleatório, foi pensado, é que existe um HQ chamado A Morte do Super-Homem, né, a morte do Superman, e que ele morre para o vilão que é chamado de Apocalipse. Eles fizeram uma salada aqui, né, com alguns temas cristãos, e ele ressuscita também, por incrível que pareça, né, fazem uma história onde Superman volta à vida, e mais forte, mais poderoso. E aí fica claro essa inspiração, ou até para alguns foi mais escrito para dizer que copiaram aí a história de Jesus para colocar nesse personagem. E aqui esse vídeo não tem o intuito de fazer uma crítica, até porque eu também fui uma criança que crescia assistindo, né, esses desenhos, brincava, mas como cristão, o meu objetivo é justamente fazer que você conheça o Super-Homem original das Escrituras, né. Quem foi Jesus Cristo? Ele foi apenas um ser humano? É um super-homem? Ou ele também é Deus, né, aquele que é um com o Pai na eternidade? Nós vamos agora falar um pouco sobre essas características de Cristo, porque ele desceu à terra no sentido de se tornar um modelo de ser humano perfeito, para que nós pudéssemos segui-lo, né. E uma das características do Senhor Jesus é justamente esse título de Filho do Homem, que está presente em Daniel 7, versículo 13 e 14. Daniel tem uma visão da eternidade, ele vê o Pai, né, que ele descreve como um ancião de dias, sentado em um trono, coberto ali de fogo, né, e ele diz que esse trono tinha rodas, semelhantes também a labaredas de fogo, e de repente ele diz, ó, em minha visão à noite vi alguém semelhante a um filho do homem, né, a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Aí esse filho do homem, ou a semente
da humanidade, ela tipifica Jesus Cristo, o Messias. E no verso 14 ele diz: ele recebeu autoridade, glória, reino, todos os povos, nações, homens de todas as línguas o adoraram. É por isso que um dos mandamentos de Cristo foi ide até os confins da terra, né, e pregar esse evangelho a toda criatura. Então virá o fim. Porque a palavra de Deus, ele diz que a vida eterna é justamente conhecer o Pai, que é o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, o Messias que enviaste. Essa é a vida eterna. É um Deus que ele não é somente para um povo da Mesopotâmia, dos semitas, dos hebreus, ou Israel em si, mas Cristo, ele é o Salvador de toda a humanidade. Então, ele vem como essa semente da humanidade, né? Filho do homem, e ele muitas das vezes se auto-intitulava assim: quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Então, esse é um dos títulos que ele assumiu, para dizer: eu sou de fato aquele que assume essa característica, né? Esse título de descendente da humanidade, mas que não veio daqui necessariamente. Por isso que ele disse: o meu reino não é desse mundo, mas se o meu reino fosse deste mundo, eu chamaria, né? Invocaria ao meu Pai e ele mandaria legiões de anjos para me defender, né? Ele falou isso a Pilatos, próximo da crucificação. Então, essa é uma característica interessante sobre o título de Jesus como Filho do Homem. Isaías também, ele fala, né? Ele diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado, o governo, a autoridade, né, está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Também é um tema muito interessante. Então, Daniel também nos mostra que Cristo, o Messias, ele recebe toda a adoração, juntamente com Deus Pai, né? É a figura do Deus Trino, Pai, o Filho e o Espírito Santo, que também está atuando hoje na vida da igreja. E durante o ministério de Jesus, ele operou muitos prodígios, né? Muitos milagres para mostrar justamente que ele, sendo o primogênito da criação, iria reconciliar o homem afastado de Deus, né, devido ao pecado. E agora, uma vez que nós fôssemos restaurados através do Espírito Santo, também poderíamos operar os mesmos sinais e prodígios que ele fez. Obviamente, o Senhor, ele, por ser santo, puro, perfeito, ele se movia em todos os dons, né? Operava milagres, maravilhas, curava, dava vista aos cegos, ressuscitou o Lázaro, ressuscitou a filha de Jairo, também o filho de uma viúva próximo da cidade, né? Ele tocou no esquife, que era uma espécie de caixão, e o menino se levantou na mesma hora. Então, nem a morte foi capaz de vencer Jesus Cristo. E tanto é que ele falou aos seus discípulos que deveria morrer, padecer, ofertando ali esse sacrifício perfeito para que o sangue dele derramado, tipo do Espírito Santo, pudesse abrir essa via de acesso para a eternidade, e o sangue dele pudesse, portanto, perdoar todos os pecados daqueles que viveram antes dele, dos que viriam também depois, né, que somos nós. Então, por isso que o sacrifício de Cristo ele é absoluto. Os que viveram antes viviam na expectativa da vinda do Messias. E nós hoje também vivemos pela memória do sacrifício que ele já fez, ele que já pagou, né, todos os nossos pecados. Basta agora que nós possamos viver uma vida de santidade, santificação e renúncia das obras da carne, para que possamos permanecer em Cristo. Então, nós vemos que, embora muitos retratem Jesus como aquela figura histórica, derrotado, o pobrezinho que morreu na cruz, tem até tantas imagens que mostram Jesus raquítico, né, sofredor, ensanguentado. O Senhor, ele é o Deus forte da profecia de Isaías, né, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então, a história dele não acaba na cruz. Por isso que é necessário que nós possamos conhecer o Cristo glorificado. Esse, de fato, é esse super humano, né? Ele, quando ressuscita ao terceiro dia, ele ressuscita com o corpo glorificado, atravessava paredes,
se teletransportava, se apresentava no meio dos discípulos com as portas fechadas. Ao mesmo tempo, ele manteve as marcas da cruz como símbolo do amor dele pela humanidade, né? As chagas, inclusive Tomé, ele e toca também no lado do Senhor, que havia sido ferido por uma lança, e Tomé disse: Senhor meu e Deus meu, né? E Jesus não repreende Tomé, mostrando que ele assume essa identidade de Deus também. O Filho de Deus, ele com o Pai na eternidade e com o Espírito Santo, embora sejam três revelações distintas. Tem alguns vídeos aqui nesse canal que eu me debruço mais sobre essa característica da Trindade. Mas, em resumo, o Pai é como essa consciência. O Pai é como a nossa mente. Nós somos formados por mente, corpo e espírito. Por isso que nós somos imagem e semelhança dele. Então, o Pai é como essa consciência, a doutrina, né, revelada. O Filho, Jesus Cristo, ele assumiu esse corpo físico que veio, padeceu, mas ressuscitou ao terceiro dia. E o Espírito, que é esse terceiro elemento, é o tipo do Espírito Santo que age hoje na vida de todos aqueles que creem em Jesus, foram renovados, restaurados através desse sacrifício poderoso. Então, o corpo glorificado de Cristo, ele tem essas habilidades especiais, né? O Senhor foi assunto aos céus, né? Ou seja, é um corpo que também pode levitar, voar, ele pode andar entre as dimensões espirituais. Tanto é que ele, após ressuscitar, ele disse: não me toques, falou para Maria Madalena, porque eu ainda não subi ao meu Pai. E, ou seja, ele com aquele corpo pôde ir para a eternidade e depois retornou para a Terra, se apresentou para mais de 500 pessoas. E por isso que o livro de Atos dos Apóstolos é um livro basicamente documental, que mostra a história da igreja primitiva, relatando e testemunhando que aquele homem é simples, humano, né? Morreu na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia. E, portanto, Cristo glorificado, ele é esse verdadeiro super-homem, ao mesmo tempo que é homem que tem um corpo físico, é um corpo que também não mais perece, é indestrutível, né? E ele também promete que nós seremos como ele, após o retorno de Cristo. O apóstolo Paulo fala aqui em Tessalonicenses, né, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois de nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a esperança da igreja. Dizem que o super-homem, aquele símbolo do peito dele, representa a esperança. E para nós cristãos, o nosso super-homem original, que é Jesus Cristo, ele também representa a esperança de uma vida eterna, de um corpo que não mais perece a dor, o sofrimento, o luto, tudo, né? Essa realidade adoecida que o nosso mundo está inserido. Jesus Cristo, ele ressuscitou primeiro, sendo esse exemplo e mostrando que nós também seremos transformados com ele no fim de todas as coisas, quando ele retornar para reinar sobre a terra. E irá, de uma vez por todas, aniquilar o governo do maligno, vai prender aqueles seres também espirituais, entidades, anjos caídos, que enganam a humanidade desde a fundação do mundo. Também eles serão punidos, e essa nova humanidade restaurada, com o corpo glorificado, estará para sempre com Cristo na glória. Ao novos céus e nova terra, uma realidade agora física e espiritual, a conexão desse mundo físico com o reino dos céus, que foi o que o Senhor sempre quis. O Jardim do Éden era isso, né? Era um ambiente onde Deus podia descer e falar com Adão, livremente, se relacionar com ele. Isso nós teremos no fim dos tempos. Por isso, todo o trabalho de Jesus, sendo esse super-homem, esse Messias, para resgatar o ser humano do pecado, morrer, ressuscitar, no fim das eras seremos também transformados
e viveremos como um só povo e um só Deus, né? O tabernáculo de Deus no meio dos homens. Portanto, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, curta, se inscreva, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo desse canal. Muito obrigado.